Olá pessoas, falarei sobre 3 movimentos de escolas literárias: o Renascimento, o Quinhentismo e o Barroco. Primeiramente falarei sobre o Renascimento. Basicamente, o Renascimento foi um movimento cultural e artístico que rompeu com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo a cultura laica, não religiosa. Foi uma época de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, do medievalismo para o capitalismo. Ocorreu entre século XIV a XVI. Inicialmente se iniciou na Itália e lá se espalhou pelo resto do mundo. Diferenças entre o medievalismo e o Renascimento. Que são as principais diferenças em relação ao homem-deus, feudalismo e capitalismo? Características do Renascimento: valorização do ser humano, do indivíduo, da natureza, predomínio da razão, e a volta de mitologia pagã. Entre seus artistas podemos mencionar o quarteto de artistas vulgo Tartarugas Ninjas: Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael, e suas famosas obras respectivamente Mona Lisa, Moisés, a criação de Adão, a Sagrada Escola, entre outras obras de artistas. Esse período também fora marcado por um renascimento científico, onde vários campos do conhecimento como a astronomia, a matemática, a física e a medicina avançaram. O Quinhentismo foi a primeira escola literária no Brasil nos anos de 1500. Em resumo, o Quinhentismo é um período literário que apresenta relatos de viagem com características informativas e descritivas sobre as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Quinhentismo no Brasil. Dessa forma, a literatura da informação foi produzida pelos viajantes e pelos jesuítas, a partir de 1500, ou seja, no período do descobrimento do Brasil, e das grandes navegações. Os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães Gandavo, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Características do Quinhentismo: crônicas de viagens, textos descritivos e informativos, conquista material e espiritual, linguagem simples, utilização de adjetivos. Curiosidades: o Quinhentismo brasileiro ocorreu paralelo ao classicismo português. A obra do Padre José de Anchieta só foi totalmente publicada no Brasil na segunda metade do século XX. O nome do período refere-se ao ano de início, 1500. Da mesma forma, o Barroco, período literário posterior, é chamado de Seiscentismo, uma vez que vigorou no século XVII, 1600. O Barroco ocorreu no século XVII, onde foi um retrocesso à Idade Média, onde a volta ao teocentrismo, Deus no centro do universo, devido à Contra-Reforma, movimento que discutia os dogmas da Igreja Católica, liderado por Lutero. Ou seja, foi um movimento contra a Reforma Protestante. Contexto histórico no Brasil. Ocorre na Bahia devido a ser a primeira capital do Brasil. O ciclo da cana-de-açúcar, primeiro ciclo econômico do Brasil, e por fim as invasões holandesas. Características do Barroco: conflito entre corpo e alma, Deus e diabo, céu e inferno. Preocupação com a morte, com o tempo vivido e angústias em tom místico. Houve duas correntes, onde uma delas era responsável por uma linguagem literária e a outra de não literária. Principais autores de suas obras: Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, Bento Teixeira Ainto, Manuel Botelho de Oliveira e Frei Manuel de Santa Maria Itaparica.